Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, hoje é dia 24 de março de 2017. A palavra que eu tenho aqui hoje para trazer para os irmãos é uma palavra extremamente profunda. E se você prestar muita atenção, e te convido provavelmente a ouvir novamente esse vídeo, esse áudio, porque vai trazer muita orientação, vai trazer muito entendimento e vai contar para você o que você precisa para ser salvo, para completar a sua carreira nessa terra. Porque o nosso amado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Yeshua, nome de Jesus na língua hebraica, está voltando para raptar a sua igreja, para arrebatar, para tirar com força. Nós já não temos mais tempo. Se você já está no processo de santidade, mantenha essa lâmpada acesa em nome de Jesus até o final. Se você não está no processo de santidade, corra para acender a sua lâmpada enquanto é tempo. Nós já estamos caminhando para as bodas, literalmente falando. As 5 virgens prudentes já estão caminhando para as bodas do Cordeiro. A porta será aberta, nós vamos entrar e a porta será fechada. Quem não entrar por essa porta vai ter um problema muito sério para toda a sua vida. Amados, eu não tenho condições de responder todos os comentários dos vídeos. Normalmente eu tento responder os últimos 3, 4 vídeos. Eu sempre estou olhando os comentários e tentando responder. Mas eu preciso ser sincera com os irmãos. Eu não tenho conseguido ter tempo suficiente para responder tudo. Eu gosto muito de responder os comentários, mesmo quando um irmão, uma irmã escreve lá: ô irmã Ana Paula, paz do Senhor. Ou então quando comenta algum versículo bíblico, pelo menos um amém eu gostaria de dar. Mas eu confesso para os irmãos que, como a gente está aí com mais de 500 vídeos no canal e todo dia tem gente assistindo alguma coisa, eu não tenho realmente condição, meus amados, de responder tudo. Eu teria que ficar o dia inteirinho sondando os vídeos, respondendo os comentários um por um. Então eu peço perdão aos irmãos que talvez escreveram alguma coisa e eu não consegui responder, nem com um amém. Mas eu respondo aqui no geral e fico triste por não poder realmente retornar todos os comentários, mas peço aos irmãos que continuem deixando seus comentários, porque significa que os vídeos estão sendo ouvidos, as palavras que estão sendo colocadas estão sendo escutadas e tem sido bênção na vida de quem escuta. É importante que você deixe o seu comentário, inclusive porque as pessoas novas que chegam no canal vão vendo os comentários, isso ajuda na credibilidade da palavra que tem sido pregada também. Amém? Nós somos um corpo, a união faz a força e não peço para ser popular no meio dos irmãos, porque eu nunca pedi isso para Deus. Quando o canal foi fundado, o meu pedido para Deus foi o seguinte: Senhor, se pelo menos uma alma, uma só, vier para os caminhos do Senhor através desta obra, já vai ser a minha maior alegria e recompensa. Mas Deus é generoso, é bom. Ele dá a gente muito mais do que o que a gente pede. Então os comentários que são colocados aqui, eles ajudam a reforçar, a fortificar o material, o conteúdo do canal, amém? Então continue e eu, na medida da minha condição, vou estar respondendo sempre, 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 amém, amados? E por falar em comentário, tem 2 comentários que foram como que 2 pedidos, né? E como a palavra de hoje ela está muito dentro do que esses 2 comentários o conteúdo desses 2 comentários, então eu vou citar aqui os 2 comentários e as irmãs espero que estejam ouvindo o vídeo, né, para que elas possam crescer conosco aqui, amém? Meus irmãos, falei muito no início do vídeo, 4 minutos aqui abrindo,
mas são comunicados importantes, são coisas essenciais para a nossa vida com Cristo. Amém? Então eu gostaria realmente que os irmãos tivessem paciência comigo até o final. Olha só, não vou enrolar não, vamos direto ao ponto. Um comentário foi feito de uma irmã, se chama Milene, eu não vou dar o sobrenome da irmã, que não convém, e ela sabe quem ela é se ela estiver escutando. A irmã Milene, ela me perguntou, as duas, né, perguntaram ou pediram se tem no canal, ou se eu posso fazer algum vídeo sobre novo convertido e a luta espiritual. Se você, irmã Milene, estiver escutando, você anota aí agora, corre lá, pega um papel e uma caneta e anota um versículo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o 18, tem a resposta desse comentário através da palavra, amém? Eu vou ver se eu consigo ler ele lá mais para frente, mas como eu encontrei uma mina de ouro aqui hoje, eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo que queria. Então, novo convertido é a luta espiritual. Resposta está lá em 2 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 16 ao 18. E a irmã Rosana, ela falou também se teria como falar um pouco sobre o azeite e o processo de santificação, amém? Então, se você para pensar, esses dois comentários se casam. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito forte sobre toda essa conversa aqui. Luta espiritual, azeite, processo de santificação e a nossa garantia de ir para o céu no arrebatamento. Amém? Olha só. O Salmo 119 é gigante, é uma mina de ouro. Eu convido a todo mundo que está aqui comigo ouvindo esse vídeo, depois de pegar o Salmo 119 e ler ele sozinho na sua casa. Leia ele todo, é gigante. Como ele é muito grande, eu peguei algumas partes do Salmo 119, porque tudo que vive e faz, meus irmãos, a gente tem que ter base bíblica para viver e fazer o que faz e vive, amém? E aqui eu vou começar na abertura do assunto. É um assunto extremamente forte o de hoje. E eu acredito que os irmãos vão gostar muito. E ele já começa respondendo todas essas dúvidas, todas essas perguntas. Se tem uma pessoa que sofreu muito nessa terra, sofrimento de alma, foi muito perseguido, foi muito abatido, foi muito desolado, mas essa pessoa buscou o socorro no Senhor, foi o rei Davi. Davi aparentemente não tinha nada para se transformar no que se transformou. Ele era o menor dos seus irmãos, ele era pequenininho, né? Ruivo, pequenininho, não porque era ruivo, né? Mas ele era bem miudinho quanto à Bíblia. Parece que Davi foi ungido rei quando ele tinha uma média de seus 14 anos, mais ou menos. É uma faixa de adolescência. Ele foi ungido rei. E Davi, ele começou o seu ministério acalmando o rei Saul, que vivia sendo oprimido por um demônio. Um demônio ficava falando na cabeça do rei Saul, porque o rei Saul já estava desviado dos caminhos do Senhor. E Davi então veio e cantava, né, na sua harpa, soava a sua harpa. E aquele espírito imundo batia em retirada. Toda vez que Davi soava a sua harpa, o espírito que atribulava o rei Saul saía, sumia, dava um tempo. E Davi entrou para o exército, né, do rei Saul, depois que ele matou Golias, o gigante, com a pedra na fronte. E ele começou a participar então desse exército. E Davi foi muito vitorioso, porque Deus vivia dando vitórias para Davi. Davi nunca perdeu uma guerra. Meus irmãos, eu estou um pouquinho rouca. Nós estamos mudando de estação aqui, do inverno para a primavera. Então o ar está muito seco e a garganta fica meio irritada, tá? Então mais paciência aí comigo. Mas enfim, o rei Saul então estava nessa condição de perseguir Davi, porque Davi começou a ganhar todas as batalhas. Davi era um estrategista e Deus era o Senhor de Davi. Ele era o general que ia à frente das batalhas. Davi e os seus generais venceram batalhas que humanamente era impossível aos olhos do homem. E Saul
quando começou a ver essa situação, começou a crescer inveja. Saul começou a perceber que Deus estava retirando dele o seu trono e provavelmente Davi ia ser o herdeiro do trono de Saul. Então Saul começou a perseguir Davi, mas não só o rei Saul, meus irmãos, mas os inimigos começaram a perseguir Davi. E Davi por várias vezes se encontrou em situações de ameaça de morte. Eu, Ana Paula, uma vez fui assaltada por um pivete. Eu estava passando por uma rua muito deserta, um bairro pertinho da minha casa, mas era extremamente deserto, não tinha ninguém. E do nada apareceu um menino, devia de ter de 10 a seus 14 anos, não era grande, era baixinho, pequenininho, mas era muito violento, todo sujo. E aquele menino tirou um gilete para mim. E ele falou, me dá tudo que você tem. Eu comecei a tremer de medo, meus irmãos, vocês não têm ideia do pânico que eu entrei nele, porque eu olhava só aquele gilete, eu comecei a imaginar aquela lâmina passando pela minha pele, que dor, né? Não sei se você já se cortou com a lâmina do gilete, é uma coisa que dói muito, eu não sei porquê. É igual aquelas folhas de papel, você já viu essas folhas de papel de branco, né? A folha A4, aquela branca, né? Às vezes a gente corta com papel, mas gera uma dor tão grande, eu não consigo entender por que dói tanto cortar com coisa fina assim. E o gilete, né? Ele tem essa categoria de causar muita dor quando se corta com ele. Eu não sei por quê. Se você é especialista aí, pode me contar. Então, aquele pivete ficou com aquele gilete na mão e ele estava muito cheio de ódio, muito cheio de raiva. E eu, meus irmãos, eu tinha ido trabalhar, eu estava num momento da minha vida que eu estava assim tão cheia de conta para pagar e eu dava aula. Eu dava aula na casa dos alunos, eu tinha acabado de sair da casa de um aluno meu e eu ganhava meu dinheirinho no finalzinho, no início, né, o aluno me pagava e tal, graças a Deus. Agora que eu estou pensando aqui, menos mal que aquele aluno não tinha me pagado, porque senão eu ia ter que dar o dinheiro todo pro pivete, imagina? Então, assim, nesse meio tempo, eu estava sempre sem um tostão no bolso. Eu ficava sempre sem um centavo. Eu andava sempre com o bolso vazio. E, curiosamente, nesse dia, né, eu já tinha deixado o material pro aluno. Então, assim, eu saía só com a calça jeans e com a blusa. Eu não sou um tipo de pessoa de carregar bolsa até hoje. Meu marido briga comigo e ele fala assim, mas por que você não usa uma bolsa? Por que você não usa isso, né? As mulheradas tudo usa bolsa, você de bolsa não usa nada. Eu sou muito largada, sabe? A minha irmã também briga muito comigo. Eu normalmente uso uma calça com bolso, uma blusa com bolso e o que eu preciso eu taco nos bolsos, então seguro na mão mesmo, né? Ou me arranjo, mas bolsa não é o meu forte. Então eu tava com essa calça jeans, eu tava com vale transporte e a chave no bolso. E aquele pivete não tinha ninguém, não tinha nada, nenhum carro passava na rua, tanto que não faria diferença se passasse. E aquele pivete veio com toda a sua fúria em cima de mim. Eu falei para ele assim, eu não tenho nada. E ele não me ouvia, ele só tava ali, se você não me dá tudo que você tem, eu te corto você toda. Aí eu devagarzinho enfiei a mão no bolso da calça, meus irmãos. Tirei o bolso para fora. Sabe quando você tira o bolso para fora e ele fica assim, aquela coisa do bolso fica balançando na calça? Eu tirei o bolso para fora e falei com ele assim, olha, tudo que eu tenho é esse vale transporte. Eu tinha o vale transporte. E eu podia ir embora a pé para casa, não tinha problema. Aí eu mostrei para ele, falei, a chave e o vale transporte é tudo que eu tenho. E levantei a mão. Ele entendeu que realmente eu não tinha nada, eu estava acho que pior do que ele ali naquele momento. Aí eu apontei o vale transporte para ele, falei, você quer o vale transporte? E ele ficou com raiva. E eu dentro do meu coração só pedi a Deus para me proteger, porque eu estava desesperado, meus irmãos. O coração estava batendo na boca, não sei se você já passou ameaça de assalto, mas o meu coração estava na boca. Mas Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que guarda, Deus é o Deus que protege os seus. E Deus acalmou o coração daquele menino. Eu não me lembro se ele pegou o vale transporte, eu sei que eu fui embora a pé para casa, então acho que ele pegou. Porque foi a história mais traumatizante que eu tive. E eu dei o vale transporte, ele sumiu. Ele foi embora. E eu fui embora para casa, tremia
tremia igual uma vara verde, meus irmãos. Foi realmente uma situação extremamente complicada, mas eu consegui ser livrada daquela situação e graças a Deus. Agora, outro dia, foi no Natal desse ano, aqui onde eu moro na Itália, para os irmãos que não me conhecem ainda. Eu tenho um cunhado que ele tem porte de arma, porque ele gosta de ir à caça. E no Natal, esse menino me pega uma pistola, pegou um revólver, parecia de plástico, e enfiou ele na parte da calça por detrás. Ele passou por nós. Meus irmãos, na hora que ele entrou na sala da onde a gente estava ali comendo, eu vi aquela arma, mas um desespero tomou conta de mim. Eu falei, meu Deus, se esse negócio dispara, né? Vem cair uma bala perdida. Então, assim, para nós que não somos acostumados com essas coisas, a gente fica muito com medo, né? É a expressão que eu posso usar aqui. E meu cunhado foi lá para fora para dar tiro pro alto, como se fosse foguete. Ele tem essa mania. E aí ele saiu para fora, pegou a menininha dele para ir lá com ele. A mulher dele foi lá para fora disparar com ele, sabe? A mascotona, como a gente fala, minha cunhada. Mas eu fiquei em pânico e ali ele ficou ali uns minutos, depois ele sumiu, levou o revólver e guardou de novo. Então, assim, por que eu tô compartilhando essas experiências? Porque o rei Davi, nosso amado irmão em Cristo, rei Davi, ele viveu muito essas situações de ameaça de morte. Só que ele foi ameaçado mesmo. Era gente com espada para matá-lo. Mas Deus livrou Davi. E Davi, nessa aventura da vida dele, de conquistas e muito sangue derramado, Davi, ele escreveu salmos. Porque antes de Davi assumir o reino, antes de Davi ser general, antes de Davi ter guerra nas mãos dele, Davi tinha matado, não sei se foi um urso ou um leão, para proteger as ovelhas, que ele era pastor. Olha que história linda do rei Davi. Então, meus amados, no meio dessa história toda, tinha diante de Deus um homem muito corajoso, mas não em si mesmo, mas na força que vinha do Senhor. Davi nunca teve medo dos seus inimigos, mas ele não por isso deixou de sofrer, de ser oprimido, de sentir realmente a morte soltando seu bafo frio no cangote, digamos assim. E em toda essa história que eu estou abrindo aqui para os irmãos e para as irmãs, a gente vê o Salmo belíssimo 119. Davi tinha a lei de Moisés. Davi talvez tinha alguns escritos dos profetas, alguma coisa assim. Como eu não sou nenhuma pastora, não estudei teologia, eu não tenho condição de trazer a ficha histórica do arsenal de lei que Davi tinha com ele. Então, os pastores de plantão que me perdoem, a gente fala com simplicidade. Mas Davi, ele tinha uma palavra de Deus na qual ele meditava. Amém? Como hoje nós temos a Bíblia, Davi tinha também a lei, tinha a palavra de Deus e ele meditava nela dia e noite. Amém, meus irmãos? E no Salmo 19, a gente vê o quanto que isso para Davi era importante e foi o que o sustentou por toda a vida. E por que eu estou abrindo essa palavra de hoje com esse salmo? Não que eu leia todo, porque senão precisa aqui no mínimo acho que uma meia hora só para ler o Salmo 119, não é o caso. Mas por que eu quero trazer as declarações de um homem cujo coração agradou a Deus? Deus, ele, na palavra, a gente vê que Deus era tão apaixonado com Davi. Deus dava bobeira com Davi. Desculpe o Senhor pela falta de reverência dizer que Deus dava bobeira com Davi. Mas é para que os irmãos entendam ao pé da letra aquele nível de sentimento da comunhão de Deus para com Davi. Eu fico imaginando Deus tão gigante, tão glorioso, tão infinito, emanando compulsivamente a sua glória, porque Deus emana glória, emana vida, emana poder, emana santidade, emana, autoridade. Então Deus, cuja terra é o estrado dos seus pés, vendo Davi, uma formiguinha, um homem pecador, um homem de guerra, um homem de lutas, um homem sofrido. E Deus ali para no seu grande e glorioso trono e olha Davi. E toda vez que Deus olha para Davi, Davi está louvando a Deus.
Davi está assim, se declarando e se declarando e se declarando apaixonado por Deus. E Davi, nas suas declarações, ele fala: se não é o Senhor, eu teria sido destruído. Davi chega no ápice da sua glória, no seu reino, e ele então começa a declarar para Deus que aquilo tudo ali não vale nada, o que importa é o relacionamento de amor que Deus tem com ele, que ele tem com Deus. Então, assim, eu imagino, sabe, Davi sempre suspirando, glorificando a Deus em tudo. Então eu imagino, sabe, assim, justo para que os irmãos entendam como que a cena, como que é o que houve entre Deus e Davi. Eu imagino Davi no meio das suas lágrimas, imagino Davi no meio da sua alegria, eu imagino Davi sempre no júbilo com Deus, eu imagino Deus colocando a mão no rosto, apoiando o rosto, o cotovelo na perna e olhando para Davi, balançando a cabeça com aquele sorriso, né? Ai, como esse aqui é apaixonado comigo, dá bobeira comigo. Desculpa, irmãos, eu trazer nesse tipo de expressão, mas eu creio que a gente precisa entender o amor de Deus. Deus é amor. Deus, ele nos ama tanto. E aqui eu não estou falando que Deus é amor, ele te ama tanto e tudo isso para te cocolar, para te aguçar o teu ego. Porque nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado, se a gente der bobeira. E esse mesmo Deus, na sua justiça, ele tem poder e autoridade para te julgar no fogo, mesmo te amando. Mas ele é amor e ele não se alegra com a morte do ímpio. E Deus, ele não dorme, não dormita, ele trabalha, 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 trabalha sempre, até que ele consiga concluir essa obra da salvação daqueles que são dele nessa terra. Então Davi, ele tinha consciência de quem era esse Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E aqui então no Salmo 119 você vê claramente como que as palavras de Davi eram desesperadas para com Deus. E olha o que Davi pedia. Vamos prestar atenção. Eu não vou ler ele todo, eu vou dando pequenas referências e você depois leia todo o Salmo 119, que fique para a sua reflexão do dia de hoje. Excelência da lei divina é o título do Salmo 119 na minha Bíblia. Excelência da lei divina. A palavra excelência vem de excelente. Uma coisa excelente, ela tem uma característica de ser boa o suficiente. Extremamente. Então começa, Davi. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Bem-aventurados. Amados, querendo ou não, essa vida é uma aventura. E nós somos bem-aventurados em Cristo. Então, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. O que é ser irrepreensível, irmã Ana Paula? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que você não tem nada para acusar contra ela. Você não tem nenhuma queixa, você não tem nenhum lamento, você não tem nenhuma advertência, você não tem que chamar atenção. Ela é irrepreensível. Ela está fazendo as coisas de modo correto o suficiente para você simplesmente não ter nada contra que acusá-la. Então a Bíblia fala, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Lembrando que cada um de nós tem um caminho. Por mais que a gente está unido, somos o corpo de Cristo. A salvação é individual. E você tem uma trajetória de vida. Seja ela maravilhosa e perfeita, ou seja ela cheia de opressões e problemas. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor, meus amados, para nós, Igreja de Cristo, ela tem sido registrada nas tábuas do nosso coração através do Espírito Santo. É Ele quem nos guia na verdade. É Ele quem nos convence do pecado. É Ele quem nos convence do juízo, porque Deus tem um juízo para aqueles que se rebelam contra Ele. Então, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Fala de um caminho, presta atenção.
fala de um caminho e fala do andar na lei do Senhor. Comecem a prestar muita atenção nas palavras, porque uma palavra na Bíblia, porque ela vem de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Ela vai e volta e não volta vazia. E eu vou te dizer o que significa esse mistério da palavra de Deus, que vem e volta e não volta vazia. A palavra de Deus, ela é bênção ou condenação para a vida de uma pessoa. Ana, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: se você prega o evangelho para uma pessoa, duas coisas podem acontecer. Uma das duas fatalmente vai acontecer. Amém? Se você prega o evangelho para uma pessoa, e nós vamos falar isso aqui é contado, considerado no ajuste final. No dia que Deus vai tirar contas, vai prestar, você tem que prestar contas para Deus, amém? Então, na hora que você lança uma palavra de Deus na vida de uma pessoa ímpia ou não interessa, você fala da palavra de Deus. A pessoa escuta. Uma dessas duas coisas vão acontecer. Ou essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus e vai acatar a palavra de Deus e vai passar a obedecer a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a servir a Deus e se render a Deus, e consequentemente ela vai ser salva. Ou então essa pessoa vai ignorar a palavra de Deus. Ela não vai querer saber, não me interessa. E vai pela sua própria estrada, pelo seu próprio caminho. A palavra de Deus voltou vazia. Aparentemente, para quem ignora a palavra de Deus, parece que ela voltou vazia. Mas a Bíblia fala que vai chegar um dia que vai ter um grande julgamento chamado do trono branco. Está lá em Apocalipse, entre os capítulos 20 e 22. Começa o grande julgamento do trono branco, está em título em todas as Bíblias. Você que lê Bíblia no canal, corre lá no livro de Apocalipse, entre o 20 e o 22 dos capítulos, e encontra o título e leia: o grande julgamento do trono branco. Amém? Naquele dia vão estar diante de Deus aqueles que o nome não está escrito no chamado livro da vida. Consequentemente, são pessoas que perderam a salvação e elas vão comparecer ali para serem julgadas por Deus e serão lançadas no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre, local esse onde o verme não morre e o fogo não se apaga, e terá choro e ranger de dentes. Essa pessoa está perdida. Porém, a Bíblia fala que é um tribunal, é um grande julgamento. E se você já participou de alguma aula, aqui na Itália se chama aula, quando uma pessoa vai comparecer diante de um juiz, eu não sei em português qual é a palavra, mas é uma sessão onde uma pessoa vai ter que ser julgada. Tem o advogado da defesa, o advogado da acusação, tem a pessoa, tem as testemunhas de pró e de contra, tem aquele grupo de pessoas que são os jurados, né, que ajudam também a decidir, e tem o juiz. Mais do que isso eu não entendo. Só para quem é advogado aqui sabe como é que funciona o processo de julgamento. Mas o que eu entendo é que tem um advogado que defende, o advogado que acusa, tem as testemunhas que vão dando os indícios, né, do crime ou do não crime. E ali então o juiz ele vai recolhendo todas essas informações. Tem aquele banco daquele tanto de gente lá que também fala. Eu não sei se eles dão pró ou contra, mas eles têm uma grande influência no processo de juízo da pessoa. Mas o que eu acredito é que no final de toda aquela conversa, o juiz recolhe todas as informações, tudo que ele recebeu, ele entra numa salinha, ele pesquisa nas leis, porque o juiz ele baseia-se na lei, em artigos, para julgar a causa, e ele precisa ler aquela lei na hora que ele dá a sentença. E ali ele fala: o culpado ou inocente bate um martelo. Se a Bíblia fala que vai ter um grande julgamento do trono branco, e a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado e Satanás é o nosso acusador, e eu falo nosso porque ele também te acusa diante de Deus, e se você realmente está em pecado, ele vai acusar exatamente esses pecados. Então, meus amados, existe um tribunal. E ali naquele dia, para provar para o irmão e para a irmã que está aqui me escutando que a palavra de Deus não volta vazia, inclusive se ela não rendeu aquilo que ela teria que render, que seria a salvação da pessoa, a palavra de Deus vai se tornar em acusação contra aquela pessoa. Como assim, Ana?
Como assim? Porque vai ser apresentado no julgamento do indivíduo que dia tal, hora tal, pessoa tal chegou para ele e pregou palavra tal, tal, tal do livro, versículo, capítulo. E aquela pessoa pregou para ela aquela oportunidade de salvação. E aquela pessoa recebeu aquela palavra, mas ela não aceitou. E ela continuou indo verso a morte. A palavra voltou vazia? Não. Ela voltou em forma de condenação, porque ali Deus vai falar, você não ouviu o dia que você foi chamado. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Porque Deus ele vai dando oportunidade para a gente por muitas vezes, até o dia que ele para. O Espírito Santo já não rodeia aquela pessoa para convencê-la do pecado. E ela fica entregue na sua própria mentira, porque ela amou o erro, ela amou o engano. Está lá em 2 Tessalonicenses, entre o capítulo 1 e 2. 2 Tessalonicenses, você vai ver que Deus ele entrega a pessoa ao engano, uma vez que ela ama o engano e não aceita a verdade. Não só em 2 Tessalonicenses, tem várias partes no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus, ela voltou vazia? Não, ela cumpriu o que ela precisava cumprir. A prova da sentença de culpa daquela pessoa que será acusada um dia diante de Deus. Então, a palavra vai e vem, mas ela não volta vazia. Porque tudo que acontece debaixo do sol, como diz o rei Salomão, tudo que acontece, meus amados, é tudo registrado. Tudo que acontece nas nossas vidas é escrito em livros lá no céu. Está sendo escrito, está sendo registrado em vários livros. E vai ter o livro da memória. Memória é recordar das coisas que aconteceram conosco. E tudo está sendo escrito detalhadamente. Então, quando uma pessoa for ser julgada diante de Deus, os livros serão abertos. E aquilo vai ser lido. E ali Deus ele vai trazer para a pessoa o porquê que ele está condenando a pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. E naquele dia o Espírito Santo de Deus provavelmente vai convencer aquela pessoa que ela está em pecado. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. E o joelho não vai se dobrar de medo, mas eles vão se dobrar porque eles vão reconhecer a soberania, a santidade, a majestade e a justiça de Deus. Então, meus amados, bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Amém? Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Você já foi ao médico, o médico começa a escrever a receitinha lá do que você tem que fazer, a sua terapia. Ele prescreve a terapia para você. Deus prescreve terapia espiritual para os seus filhos. E isso está na palavra. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ana, o que é buscar Deus de todo o coração? É você almejar, desejar, suspirar sempre, estar sempre ouvindo, vivendo alguma coisa do Senhor. É todo o teu coração. Você está entregue, dedica-se a Deus sempre, 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 sempre. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Quer dizer, que ele confirma o que ele começou a dizer, ele fala de novo. Aí Davi continua, aí passa, vamos lá para o versículo 7 do Salmo 119. Render-te-ei graças com integridade de coração. Presta atenção, a palavra integridade vem de inteiro. Quer dizer, então ele está dizendo que ele vai agraciar a Deus, ele vai agradecer a Deus, ele vai ser grato a Deus de todo o seu coração. Não existe no coração de Davi, nesse caso, nenhum local que acusa a Deus de alguma coisa, que se sente como se Deus fosse culpado de alguma coisa, mas ele simplesmente reconhece de todo o coração a integridade de Deus. Então ele rende graças, ele agradece a Deus de todo o seu coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Aqui ele declara então, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Porque Deus, ele faz isso conosco. Ele vai nos ensinando e nos ensinando os seus preceitos. E aqui Davi diz, uma vez que eu entender, aprender os teus retos juízos, eu vou te agradecer, porque eu vou te dar razão.
Cumprirei os teus decretos. Não me desampare, Senhor, jamais. É uma oração que eu, Ana Paula, faço sempre a Deus. Eu falo para Deus que eu não quero pecar contra Ele. E eu peço a Deus que me guarde no meu coração. Mas eu falo para Deus, Senhor, não me desampara, não me abandona, segura na minha mão. Porque eu, da minha própria força, não tenho condição de cumprir tudo isso. Se Deus não me sustenta, meus irmãos, eu caio. Se Deus não te sustenta, você cai. É por isso que Jesus declarou, eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada, porque se não fosse assim, eu vos teria dito, mas em meu lugar virá o Consolador. Nós não estamos órfãos. O Espírito Santo cuida de nós. Prestem atenção na palavra de hoje, meus irmãos, é profunda. Se você não entender isso, você não entende a parábola das 10 virgens para a igreja, para as virgens prudentes. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu coração? E aqui entra, novo convertido, serve muito aqui. De que maneira? Mas o jovem, ele é igual cachorro no cio, me perdoa a expressão vulgar. Mas o jovem, ele está muito excitado com a vida. Não só com o sexo oposto, mas com a vida. O jovem, ele acha que ele é imbatível. O jovem, ele acha que todos os problemas dele são os problemas mais complicados do mundo. O jovem, se ele está indo bem, ele acha que ele é o melhor de todos, mas se ele está indo mal, ele acha que é a pessoa mais sofrida do planeta Terra. O jovem, ele é imediatista, ele quer tudo rápido. O jovem, ele acha que ele vai conquistar a vida dele num bater de olhos, então eu vou ter sucesso rápido, eu vou viver rápido, tudo bem. O jovem acha que ele vai sempre vencer, seja lá se ele for um drogado ou não, mas ele acha que ele sempre vai ser o maioral. Isso é instinto, porque os hormônios estão à flor da pele. Então a mulher jovem, ela acha que ela é a bonitona sempre. E se ela não é bonita, ela se sente em depressão, porque ela se desaprecia, Então ela começa a entrar em complexo de inferioridade. Quer dizer, o jovem, ele é muito extremo. Se é no lado positivo que no negativo. O jovem, ele acha que ele sabe tudo, que ele tem condição de resolver tudo, que ele é mais inteligente do que os velhos. É onde você vê muitos jovens não aceitando conselho de ninguém, só do carinha ou da mocinha mais transadona do que eles. Eles seguem aquele grupo de jovens que para eles são exemplos, são os vencedores. Então, a Bíblia fala aqui de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Principalmente, amados, é muito difícil. Eu fui jovem, eu fui adolescente, eu fui terrível. Eu olho para trás hoje, eu lembro da Ana Paula, jovem, como meu coração era impetuoso, como eu me sentia patroa de mim mesmo, como eu achava que eu merecia tudo do bom e do melhor. Como eu combatia e buscava pelos meus ideais. E quanta pesada fora da jaca eu dei na minha vida. E aqui, meus amados, eu reconheço, hoje eu tenho 38 anos, não sou velha, mas também não sou mais jovem. Mas eu lembro da minha juventude, eu sei o quanto que o coração do jovem é perigoso. Porque ele está muito excitado, e a palavra excitado é energizado. Se você pega para comparar um pouco o significado da palavra excitado, é energizado, compulsivo, está ali desejando muito algo, energizado, potencializado, fora de controle quase. Então é difícil ser jovem, é muito difícil ser jovem. Eu entendo você que está aqui comigo agora, talvez você tenha 15, 16, 18, 20 e poucos anos. Você está cheio de planos, você está cheio de projetos, talvez você acabou a faculdade e você está aí nessa situação, eu preciso trabalhar, eu acabei de formar, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou uma advogada, sou jovem, sou bonitona, sou linda. Eu preciso começar a trabalhar num banco, acabei de formar em administração de empresas, preciso trabalhar num banco. Eu sou muito nova, eu sou bonitona, eu preciso arrumar um namorado. Eu não posso ficar solteira, eu sou bonitona. Por que eu vou ficar sozinha? Eu preciso beijá-lo, abraçá-lo, eu preciso viver a minha juventude. Eu preciso viver a vida, porque a vida é curta. Rapidinho as pessoas envelhecem.
Eu sei mais do que muitos porque eu sou mais moderna. Eu nasci em 78, né? Tem jovem aí que nasceu em 2007. Então, eu tô nova, eu tô na flor da pele, eu sou um brotinho, né? Eu lembro ainda da expressão brotinho, hoje eu fico olhando, fica uma expressão pacata, boba. Mas se você olha um brotinho de uma rosa, um brotinho de uma planta, ela tá tão fresca, tão tênera, né? Tá tão pronta para se desabrochar e ficar linda e todo mundo apreciá-la. Então, tenta imaginar como é difícil a cabeça de um adolescente, de um jovem. E aqui Davi era jovem, provavelmente, talvez não sei, mas ele fala, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele mesmo responde, observando-o segundo a tua palavra. Se o jovem lê a palavra de Deus desde criança, e isso eu ensino para os meus filhos, da palavra de Deus. Se o jovem desde novinho começa a ler a palavra de Deus, é o Espírito Santo que começa a acalmar esses hormônios, essa excitação fora de controle. Ele começa a dar maturidade espiritual. E maturidade espiritual não tem idade, não. Porque Deus, ele te ensina tanta coisa num processo tão curto de tempo que quando você assusta, uau! Tem gente aí que sabe tanto das coisas de Deus e aprendeu tudo isso em poucos meses. E tem pastor que bate o olho e fala, gente, eu estudei 6, 7, 10 anos e eu não consigo ter metade do entendimento que aquele jovem tem com a palavra de Deus. E ele não estudou nem teologia. E olha só, mas entre eu e ele, pelo que eu observei, tem uma grande diferença. Eu preocupei na teoria com as cartas, com papel, em fazer a faculdade da teologia, preocupei em escutar aquilo que aqueles que estavam no meu meio diziam de mim e para mim e comigo. Mas aquele jovem ou aquela pessoa, ela não tinha nenhuma influência exterior, ela não tinha nenhuma imposição. Ela aprendeu porque o coração dela se dispôs a ouvir a voz de Deus e o próprio Deus ensinou para ela o que eu não consegui aprender até hoje. Então falta para mim oração, falta para mim submissão a Deus, não aos homens. E ali, quem sabe, o Senhor vai ter misericórdia de mim, vai me ensinar também? Então, meus amados, Deus é poderoso para pegar um coração de uma pessoa de 10 anos a uma de 101 anos e ensinar para essa pessoa os seus caminhos e os seus preceitos através da palavra. E é isso que aqui Davi fala. De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Depois eu vou lá para o versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Meditarei nos teus preceitos. Quer dizer, nos conselhos do Senhor, Davi medita. Davi diz aqui que ele medita na história das coisas que Deus deixou escrito. Vereda é como um rastro que Deus foi deixando na história, no lidar com os homens desde Adão. E aqui Davi fala que então ele começa a meditar nas veredas e terá respeito por elas. Porque se você começa a ler a Bíblia lá do livro de Gênesis e vai até Apocalipse, você vai ver que Deus sempre teve razão, falando de modo rasgado. E Deus, ainda tendo a razão, ele sempre fez de tudo para abençoar as pessoas que estavam ali naquele momento da história da Escritura. Então Davi diz que terá respeito pelas veredas, pelos caminhos. E então ele terá prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Porque, a gente quando começa a ler a Bíblia, você começa a ver os decretos que o Senhor nos ensina. Um deles é o pecado sexual, ok? Só para dar uma pincelada. O Senhor fala que a gente não pode entrar em pecado sexual de prostituição, de adultério, não sei o que. Num dos vídeos passados eu disse aqui um exemplo do carnaval. Que hoje o povo está saindo para pular o carnaval e eles fazem uma lista de quantas pessoas eles conseguiram ter relação sexual naquela noite. E nessa loucura, eles podem encontrar alguma anomalia, uma doença venérea,
uma doença mortal, podem engravidar, podem encontrar um homem casado sem aliança e achar que aquele cara é solteiro, então ele prostituiu e adulterou ao mesmo tempo. Pode também encontrar um nefilim dos dias de hoje, porque eu falei isso no vídeo passado. A gente está vivendo em dias como nos dias de Noé. E se você tem relação sexual com um íncubo, ou um súcubo, um demônio, porque eles estão no meio da multidão, ou um ser híbrido, você recebe no seu corpo, no seu DNA, uma maldição. Porque você está transgredindo e abominando o templo do Senhor, que é o nosso corpo, o corpo de todos os seres humanos, são templo do Senhor. Deveriam ser habitação de Deus, mas muitos dos homens estão fazendo do templo do Senhor casa de demônios. Como está lá no livro de Ezequiel, quando Deus tira Ezequiel em visão e leva ele para ver o templo. As mulheres que adoravam a Deus e adoravam um Deus pagão, não sei se a rainha dos céus, e etc. Etc, etc. Então, pode nascer uma criança híbrida, uma criança que não tem como ser salva, porque ela não nasce humana, ela nasce perversa. Então, você vê os preceitos do Senhor. Deus, ele não fala não praticar pecado sexual. Não porque Deus não quer que você não seja feliz, não tenha prazer e conheça a experiência maravilhosa de conhecer aquele homem ou aquela mulher, delicioso ou deliciosa na sua cabeça. Mas porque Deus sabe o que está por detrás dessas práticas. E é maldição sobre a sua vida. E aqui Davi ele fala claramente, não me esquecerei da tua palavra, terei prazer nos teus decretos. E aqui ele continua no versículo 17. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não me escondas de mim os teus mandamentos. Quer dizer, se você ler o Salmo 119, você vai ver Davi sempre dando valor à palavra de Deus. Ele sempre trazendo a importância da riqueza de uma pessoa observar a palavra do Senhor. Ele continua no versículo 27 do Salmo 119. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Davi está pedindo a Deus para alinhar ele com a vontade do Senhor. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Quando a gente está em depressão, quando a gente está em opressão, quando a gente está em desespero, quando a gente está em angústia, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus é poderosa para libertar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela acaba com toda depressão. Não existe remédio de tarja preta mais potente do que a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Então, se você está aí com 10 remédios de tarja preta, morrendo, sofrendo, de psiquiatra, psicólogo em psicólogo, Ana, irmã Ana, ora por mim que eu estou em depressão, eu só posso te dizer uma coisa, eu posso até orar por você, mas você precisa ler a Bíblia. Porque é água que lava teu interior, desintoxica sua alma. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo começa a manifestar dentro de você. É como um professor particular que senta ao teu lado e começa a te dar entendimento e faz você se apaixonar pelas Escrituras. E nesse processo, os demônios que estão te oprimindo começam a ver o fogo de Deus queimando em você. E os demônios começam a bater em retirada. Tem gente que é liberta só lendo a palavra de Deus. Eu sou um exemplo. Eu nunca fui endemoniada, mas eu fui opressa. Eu tinha os espíritos infernais que ficavam falando na minha cabeça que eu precisava ser uma vencedora, que eu precisava ser rica, que eu precisava disso, daquilo outro, que eu senão não merecia viver a tristeza, que eu estava triste, depressão e não sei o que, se mata. Porque, amado, você tem que entender um negócio. Você tem que entender um negócio aqui comigo hoje de modo definitivo. O ser humano, ele tem duas bases. Ou ele está em uma, ou ele está em outra. O ser humano, quando ele não tem Deus, por mais que ele é religioso, idólatra, seja lá o que for, dentro de uma igreja, mas se ele não
está realmente em Deus, ele está sendo opresso por demônios ou até possesso, dependendo do nível da legalidade que a pessoa dá. Então ele é opresso, a opressão demoníaca está sempre. Lembrando que Satanás tentou até Jesus no deserto, ele não vai tentar você? Filho de Adão. Jesus não é filho de Adão, Jesus é filho de Deus. Ele veio de Deus, nós viemos de Adão. Adão pecou e foi amaldiçoado. Vocês acham que Satanás não vai tentar você? Acho difícil. Então, meus queridos, se você lê a palavra, você está sozinho, porque 90% das pessoas que eu converso com ela, está todo mundo desigrejado. Infelizmente. Infelizmente. Isso é uma coisa terrível. As pessoas muitas das vezes vêm até mim e falam: irmã, eu converti pelo seu canal. Irmã, eu converti lendo a Bíblia. Irmã, eu converti porque eu fui ouvir um negócio lá no YouTube, num canal do pastor tal, e ali ele falou um negócio que eu converti. Irmã, eu converti porque eu decidi que eu vou converter. Teve 2 casos essa semana passada, esse mês que passou, de 2 mulheres falando que elas converteram sozinhas. Uma simplesmente falou assim: irmã, eu cismei que eu ia servir a Deus e eu entendi que eu tinha que seguir os 10 mandamentos. Começou ali a minha história. E hoje eu estou aqui cheia do Espírito Santo. Converteram sozinhas, literalmente sozinhas. Ninguém pregou para elas, ninguém entrou no caminho delas e falou de Jesus, ninguém fez nada. O próprio Deus, converte. Então, meus queridos, é um processo poderoso. Só que a pessoa tem que ler a Bíblia. Se você então está sozinho, ainda mais você tem que ler a Bíblia, porque é aí que você vai crescer em Cristo. Eu cresci lendo a Bíblia. Tem pessoas que estão em igrejas e estão ouvindo tudo que é lorota, que o pastor solta, e me perdoe a expressão lorota, mas tem pastor que solta lorota. Porque não tem compreensão das escrituras. Olha, tenho ouvido coisas por aí que dá para coçar a cabeça. Tenho ouvido situações aí, tenho ouvido explicações aí que, sinceramente, teve um que contou. Teve um pastor falando de um outro caso, tá? Eu ouvi um vídeo esses dias e o pastor falando que o tal pastor pregando na igreja falou que o crente que não é batizado pelo Espírito Santo vai para o inferno. E falou que o crente, para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Só que o dom de línguas é uma língua estrangeira, não existe língua estranha. Aí ele começou a falar: se você fala embolado, isso não é de Deus não, isso é do diabo. Isso aí é o pastor contando do outro pastor, que é o que ele ouviu. E esse pastor estava falando exatamente disso, da importância de você observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se responde. E depois ele puxou lá, né, um texto de 2 Coríntios, que eu estou até lendo, 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala: eu prefiro falar 10 palavras compreensíveis do que 1 milhão de palavras em língua estranha que ninguém entenda. O apóstolo Paulo fala: se você se levanta no culto e profetiza em línguas estranhas, tem que ter quem interprete. Porque a igreja, o corpo de Cristo, tem que ser edificado. Mas se a pessoa que está numa igreja daquela, com aquele pastor que fala que se você foi batizado em língua e fala língua estranha, isso não é de Deus, isso é do diabo, você acredita porque você não lê Bíblia, você toma posse daquilo e uma manhã você começa a falar em língua, você vai achar que você está endemoniado. E isso está errado, não é assim. Então, a palavra de Deus, ela é a base. Não tem jeito, meus irmãos. A gente pode rodear aqui. A gente vai cair sempre na Bíblia. Não tem jeito. E Davi fala no versículo 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia-me os olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Versículo 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. A Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Versículo 46.
Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Olha como que Davi vai enriquecendo a importância da leitura da palavra de Deus. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Davi estava em angústia. Eu comecei o texto aqui, a palavra aqui, falando da situação do Davi. E ele diz aqui o que consolava ele na angústia dele era a palavra que o vivificava. Versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. Olha só, Davi durante a noite ele meditando nas coisas do Senhor. E isso acontece. Se você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, glória a Deus se você lê muito a Bíblia, você tem que ser viciado na Bíblia, literalmente falando. Você vai deitar para dormir à noite e você vai refletindo. Você vai se pegar às vezes, durante o seu dia, às vezes você está limpando sua casa, às vezes você está arrumando seu carro, às vezes você está trabalhando numa oficina, sei lá, e às vezes você está ali, né, naquele momento de automático de trabalho, de repente você começa a pensar em algumas coisas e refletir na palavra de Deus, e Deus começa a te dar entendimento através dessa reflexão. É o Espírito Santo trabalhando, porque a Bíblia diz que nós temos que meditar nas coisas do Senhor dia e noite, mas se você não se carrega lendo a palavra, sobre o que você vai meditar? Se você não aprende a palavra de Deus, com base em que você vai refletir? Com o que o Espírito Santo vai trabalhar? Se Deus é legalista e é justo e Ele deixou a palavra para você, se você não faz a sua parte, pode Deus te ensinar a Bíblia automaticamente? Transplantar na tua memória as Escrituras através do Espírito Santo? Deus estaria saltando o passo da obediência da pessoa para com Ele. Porque ler a palavra de Deus praticamente é um mandamento de Deus. Se eu, Ana Paula, quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso primeiro conhecer a Deus. E o único que pode apresentar a Deus para mim é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, para ele apresentar a Deus para mim, ele precisa de um esboço. Não porque ele precisa, ele é poderoso, ele é Deus, ele é onipotente. Ele poderia dar um clique e entrar na minha cabeça toda a Escritura. Mas se Deus deixou a palavra, e se essa palavra para chegar até mim, Ana Paula, ela veio debaixo de tanto sacrifício, tanta gente morreu, foi perseguida e oprimida para escrever as Escrituras inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu poderia ser uma potente pessoa sábia nas Escrituras se eu não as leio? Tem muita gente que sofreu, amados. Os apóstolos, as pessoas de séculos passados foram mortos, queimados vivos, perseguidos, cerrados ao meio, para conservar para nós as Escrituras, para traduzir do hebraico para o grego, para o latim, para o inglês e por tantas línguas diferentes. Ontem me mandaram uma foto. E a foto é uma foto de uma mão de uma mulher toda cortada. Mas ela não estava cortada de modo irregular. Ela foi afetada, todos os dedos, como se fosse um presunto, né? E parece que eles colocaram um tipo de coisa que corta de uma vez só. E ficou assim, a distância da carne, de um pedaço de carne para o outro, afeta. E ficou aquela mão toda cortada. A foto assim mostrou, né? Já tinha lavado, o sangue tinha parado e aquele corte, a mão da pessoa aleijada para todo sempre. E ali eu fiquei preocupada. Falei, essa foto, o que é isso? A irmã que me mandou falou, isso aqui é uma foto. Lá na Arábia Saudita, a mulher que é pega lendo a Bíblia, a punição, uma delas é essa, cortar a mão dela desse jeito. Os dedos, meus amados, todos afetados. Você não tem noção do que foto feia que eu vi ontem. Olha para você ver o sacrifício que é para que essa palavra chegue para muitos e muitos possam lê-las. E você tem ela aí à sua disposição 24 horas por dia e não aproveita. Meus irmãos, tem uma coisa que eu não tenho coragem mais de fazer, é ignorar as Santas Escrituras. Porque eu, Ana Paula, eu sou uma privilegiada no meio de milhões de pessoas, meus amados. As minhas mãos não foram cortadas, meus olhos não foram arrancados, eu não estou presa, não estou sendo torturada, meus amados. Eu tenho a alegria de ler isso, Deus me deu com tanta joia.
Tá aqui um dia de sol, de fora tá o sol, tô na minha casinha tranquila e pior, tô conseguindo até passar ela pelo YouTube. Eu sou livre, coisa que muitos não foram, para ter esse acesso às Sagradas Escrituras, ao livro mais lido do mundo inteiro. E você que está me ouvindo provavelmente também tem a mesma liberdade de ler as Escrituras. Então, meu amado, é mais do que obrigação sua, por gratidão e respeito a Deus, pegar a tua Bíblia e ler a tua Bíblia. Não venha falar um dia para Deus: ah, ninguém me ensinou, ah, ninguém me explicou, ah, ninguém me falou. Ele deixou o Espírito Santo para te guiar pelo teu caminho. Davi não teve nenhum... Aliás, eu não sei se Davi não teve professor, não posso dizer isso. Acho que ele teve o profeta, acho que Samuel cuidou dele, não tenho certeza. Porém, Davi, quando ele veio, a Bíblia mostra claramente que ele já tinha intimidade com Deus, porque ele sempre buscou a Deus de todo o coração. E a Bíblia fala, se você busca a Deus de todo o teu coração, ele se deixa encontrar por você. Então não existe desculpa para ninguém falar: eu não entendo a Bíblia. Eu também não entendi a Bíblia. Quando eu li a Bíblia no livro de Apocalipse, assim, num certo tempo da minha vida, aquilo tudo era confusão na minha cabeça. Sabe, se nós somos um corpo de Cristo, o corpo tem que estar em harmonia. Se não tem harmonia, tem alguma coisa que não bate. É onde a gente precisa fazer como crente de Bereia. E olha, pela fé que a gente agrada a Deus. Então, se você acredita na Bíblia do seu modo, e eu falo isso para mim, para você, para vocês, aquilo que você crê, vai diante de Deus e fala: tá certo ou tá errado? Fala para mim, o Senhor, me ensine, o Senhor, o que está ali. Isso vai ser sempre entre você e Deus. Vai chegar um momento que você vai ter que prestar satisfação positiva ou negativa daquilo que você crê e ensina. Como é o meu caso. Eu tenho consciência da minha responsabilidade. Eu poderia dizer que eu tenho consciência da minha loucura e ousadia de pôr a boca no YouTube e começar a falar da Bíblia. Porque eu sei que eu estou falando de algo que é santo. Então, meus amados, a salvação individual. E Davi continua, capítulo 119 do Salmo 119, versículo 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Davi diz: me apresso, e não me detenho em guardar os teus mandamentos. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que temem quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade a consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. A fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque aqueles eu os tenho sempre comigo, os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, ó Senhor. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Eu amo quando eu leio a palavra. Aqui ele fala dos idosos. E ele fala que ele é mais prudente do que os idosos. Sabe por quê? Porque as pessoas idosas, não todas, pelo amor de Deus, porque a Bíblia fala que a pessoa mais velha, ela tem condição, porque ela é mais madura, de te dar bons conselhos. Amém? Os cabelos brancos têm o seu valor.
Mas tem muitos cabelinhos brancos aí que estão brancos só porque envelheceu na carcaça, porque o interior está perdido. Pessoas que vão vivendo seus anos e nunca fazem nada de bom para elas mesmas, nunca não aprendem nada. E aquilo que elas aprendem, elas acham que são doutoras. E aí vem a arrogância. A arrogância, né? A sensação de melhor. Você tem que me respeitar, que eu sou mais velha, que eu sei tudo, que você não sabe nada, você é uma criança. Mas aqui é verdade, fala da prudência. A gente vê muita gente velha, quando eu falo velho, não só idosinho, idosa mesmo, muita gente velha que está indo para o inferno. Poxa, se a pessoa vai para o inferno, meus amados, se a pessoa termina os seus anos de vida e vai para o inferno, onde é que está a sabedoria dessa pessoa com relação às coisas de Deus? Eu vou repetir uma coisa que eu recebi ontem. Dizem que aquele Rockefeller lá, né, aquele senhor, um dos Illuminati, um dos mais poderosos servos de Satanás nessa terra desse último século, morreu com 101 anos de idade. Imaginem comigo esse senhor Rockefeller agora. Para quem acredita no inferno, porque eu sei que não é todo mundo que acredita, eu acredito. Eu, Ana Paula, acredito, porque Jesus falou do inferno. Jesus falou do inferno. E lá em Apocalipse ele fala que o próprio inferno vai ser lançado também no lago de fogo e enxofre. Mas antes disso, a palavra diz que no dia do grande julgamento do trono branco, e eu acredito no Apocalipse, diz que o próprio inferno vai entregar os seus mortos. O próprio inferno vai entregar os seus mortos para serem julgados. Se tinha gente morta no inferno, eu não acredito que eles estão ali dormindo, mas eu acredito que eles estavam ali sendo afligidos. Eu acredito assim. Então, eu imagino se aquele Rockefeller, né, que durante a vida toda serviu a Satanás, não sei se foi a vida toda, mas durante a maior parte dos anos da vida dele ele serviu a Satanás, porque Satanás prometeu para ele glória, poder, sucesso, vida e etc, etc, etc. De repente ele começou a ficar velho, ficou com 101 anos, então morre. Ele fechou os olhos ali naquele dia. Provavelmente até o último segundo, se ele morreu sem salvação, porque a gente não sabe, pode ser que no último momento ele arrependeu, a gente não sabe, só Deus é que sabe quem morreu e vai para o céu, vai para o inferno. Nós vamos ter muita surpresa quando a gente chegar no céu, provavelmente, mas hipoteticamente, por ser um satanista, e a gente sabe que ele é um dos Illuminatis, ele, a família dele, a turma dele, estão aí cumprindo uma agenda global, retém 80% das riquezas do planeta inteiro, são donos de bancos e financiários e etc, 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 comandam os políticos e etc, etc, etc. Então vamos imaginar hipoteticamente que esse senhor morreu sem salvação, ok? Ele morre sem salvação crendo no Deus dele, porque a Bíblia fala que você não pode servir a dois deuses, ou um ou outro, ou você serve a Deus ou a Baal, ok? E o príncipe deste mundo é Satanás. Ele falou para Jesus, se Jesus se inclinasse e o adorasse, ele daria para Jesus todos os reinos da terra. Jesus mais tarde declara que o reino dele não era deste mundo, amém? Então, amados, ele deu muitos reinos desta terra para esse senhor Rockefeller até o dia que ele faleceu. E provavelmente ele foi enganando, porque Satanás engana. Ele é o pai da mentira. Então ele seduziu esse homem até o último momento. E ele usou esse homem até ele fazer seus 101 anos de idade. E aquele homem provavelmente, quando fechou os olhos, entendeu que ele estava partindo desse mundo. Ele deveria estar convencido, se ele não morreu salvo, sempre nessa ressalta, se ele não morreu salvo. A gente está imaginando um exemplo hipotético de uma pessoa que está indo para o inferno. Ele fecha os olhos, nesse caso, acreditando que ia chegar no inferno, ou ia chegar no lado de lá, ia receber uma grande recompensa. É o caso dos muçulmanos, né? Se você põe uma bomba em você e morre e se explode, você vai direto para o céu, vai ter 12 mulheres virgens e todos os dias elas vão estar virgem de novo e você vai ver no paraíso. É garantida a sua entrada no céu, porque Allah diz que é assim. E aí o cara vai, se explode, se suicida e faz-se de assassino, e morre e vai para o inferno. Chegar lá de virgem não tem nenhuma, só tem fogo para todo lado, choro e ranger de dentes.
Imagina a desilusão desse moço. Imagina o desespero desse velho, uma vez ali no inferno. Você vai imaginar que ele deve estar ali já há uns 3 dias, né? Que ele faleceu. E é só o início de uma eternidade. E ele vai ter toda a eternidade para refletir cada segundo que ele pecou na vida dele. E ele vai ter toda a eternidade para lembrar das vezes que ele fez o mal. Das multidões de pessoas que ele ajudou a desviar para o mal, para a morte. E de tudo que ele cometeu na vida dele, a gente não sabe quais foram os pecados. E ali, talvez, ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro, e é onde eu me lembro da história do rico e do Lázaro. Está muito clara a história do rico e do Lázaro. É uma história, não é uma parábola. E se você observa, o rico e o Lázaro, provavelmente eles viveram na época de Moisés. Porque o rico vira e pede para mandar Lázaro, né, na terra, para avisar para os 5 irmãos. E ali o pai Abraão fala, lá ele tem Moisés e os profetas. Ou era Moisés e os profetas vieram também depois de Moisés, você vê Ezequiel, você vê Elias, Isaías. Então eu acredito que eles tinham a lei escrita. E provavelmente tinham alguns profetas, talvez ali sempre teve profeta no meio do mundo. Sempre, vai ter até o último momento. A Bíblia fala dos profetas. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, fala do dom da profecia. Se eu tenho um dom de profecia, automaticamente eu sou um profeta. Então, João Batista não foi o último profeta, o último dos profetas. Mas o apóstolo Paulo, que veio depois, muito depois da morte de João Batista, fala sobre o dom de profecias. Inclusive, lá em 2 Coríntios, ele diz... Qual é o maior dom? O dom mais supremo, de profecia ou de língua? E aí ele começa a debater sobre o dom da profecia e de língua. Ele fala, o dom da língua é bom. Mas se você fala em língua e não tem quem interprete, de que serve? Aqui edifica a igreja. Então chega uma pessoa estranha na sua igreja. Está lá em 2 Coríntios. Chega uma pessoa estranha na sua igreja e você está ali falando em língua, essa pessoa vai achar que você é louco. Porque a pessoa estranha, ela não entende do dom de línguas. Não entende de dom de língua. Se eu conseguir aqui, olha só, eu vou falar isso aqui, olha só. Os dons em face dos visitantes na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, assim sede crianças quanto juízo. Desculpa, vou ler direito. Irmãos, não sejais meninos no juízo, mas na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então você está lá numa igreja e todo mundo blá 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 na língua, e de repente entra um descrente lá. Aí você vai e fala em línguas, é que a pessoa não tem noção do que é aquilo, vai achar que você está louco. Você não acredita que não tem profeta nos dias de hoje? Você ainda bate na tecla que o último profeta foi João Batista? Ok. Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu, Paulo, quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis.
pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Depois vai lá para o versículo 8. Não, vamos lá. Agora, pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de se vos não vou falar por meio de revelação ou de ciência ou de profecia ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis no ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, que são as línguas estrangeiras. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Então, se aparece um japonês, começa a falar japonês comigo e eu não sei o japonês, eu sou estrangeira para o japonês. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele também será estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Quer dizer, você solta uma bênção em línguas. Aí a pessoa que não entende nada vai dizer amém? Ela não sabe o que você está falando se você está lançando uma maldição nela. Visto que não entendi o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então Paulo falava a língua dos anjos, né? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, olha só. Versículo 105 do Salmo 119, Davi diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Eu acredito, meus amados, que hoje na leitura do Salmo 119, naquilo que eu pude ler com os irmãos, dá para ficar muito claro a parábola das 10 virgens, que eu vou ler aqui, porque eu já estou fazendo um vídeo longo, mas glória a Deus, eu não estou fazendo vídeo toda semana, faço 1, 2 vezes por semana a partir de então o que a gente faz, você estude aos poucos. Capítulo 25 do livro de Mateus, eu vou ler com os irmãos. Então, disse Jesus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, loucas, e 5 prudentes. As loucas, nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não falte a nós e a vós. Outras: Ide antes aos que o vendem e comprai-o.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, né, as que tinham condição, ciência da situação, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, gritando, chorando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. A porta já estava fechada. Mas ele simplesmente respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Se Davi fala no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, qual seria então essa lâmpada que as virgens têm nas mãos? A Bíblia? Porque nós somos a igreja de Cristo, nós temos a Bíblia. Então nós temos a lâmpada. Só que a Bíblia fala que as virgens prudentes, além da lâmpada, tinham também azeite nas vasilhas. E eu quero puxar uma observação e espero que você não esteja cansado, porque eu não estou. Por que fala nas vasilhas? Significa que a virgem prudente não tem só uma garrafinha, como a gente está acostumado a falar, mas ela tinha as vasilhinhas delas. Meus amados, para você ser cheia do Espírito Santo, você que está aí querendo saber um novo convertido, você que quer saber sobre a luta espiritual, você que está querendo saber da lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Ana, como que eu consigo gerar em mim esse óleo, essa luz acesa? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Como que essa coisa flui na prática? Eu vou contar para vocês rapidinho a minha situação. Depois do momento que eu comecei a ler a Bíblia, e desde o livro de Gênesis, sem entender nada, mas eu encarei um desafio porque eu queria Deus. E eu comecei a lendo Gênesis e fui até o Apocalipse. Quando você começa lendo Gênesis, você entende um pouquinho Gênesis, mas a coisa é um pouquinho obscura, fica um pouquinho embaçada. Aí você continua lendo Gênesis, aí vai para Êxodo, Levítico, Números, cai em Deuteronômico, aí vai Deuteronômio, eu tô cansada já. Chega em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí chega lá no livro dos profetas. Quando você chega no livro dos profetas, você vai lendo, você tem a sensação que Deus está falando para aquele povo naquela época do juízo, salvo alguns momentos que você vê Deus falando do final dos tempos. No final Deus vai julgar todas as nações. Então já começa a dar um clique no seu cérebro e você começa a tentar entender que aquilo fala para o final. E você vai lendo, chega no Novo Testamento, vê a vinda de Jesus, vê o trabalho de Jesus, vê a morte de Jesus, vê a ressurreição de Jesus, aí você vê a ascensão de Jesus e o início do ministério dos apóstolos. Então você começa a ler os conselhos para a igreja, e você chega lá em Apocalipse. Quando você chega lá em Apocalipse, você vai lendo, depois de ler toda a Bíblia, aqueles textos de Apocalipse começam a se identificar com vários textos que você leu antes nos outros livros. Por exemplo, de Daniel, por exemplo, de Mateus, e você vai lendo, e aquilo começa a ter sentido para você. Só que quando você se assusta nessa altura do campeonato, se você realmente está fazendo de todo o seu coração, você já está com o entendimento que o Espírito Santo já está te ensinando aquilo ali. Você não percebe, meus irmãos, mas você vai lendo, e você consegue entender o que você lê, igual eu estou lendo aqui falando para os irmãos, se é que eu estou falando alguma coisa boa. Né? Tem os juízes de plantão, que vocês me julguem. Amém. Então, só que o que acontece? Quantas vezes aconteceu comigo, por exemplo, de eu ler uma história, tá? Uma passagem na Bíblia. Ontem, por exemplo, eu estava lendo com meus meninos a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E aí teve um dia que Jesus passou na cidade de Zaqueu. E Zaqueu era muito baixinho e ele queria muito ver Jesus. Ele estava muito entusiasmado. Então ele falou: meu Deus, ele vai passar no meio da multidão e eu não vou conseguir ver. O que eu vou fazer? Então ele viu uma árvore, ele subiu na árvore e ficou lá de cima para ver Jesus. Eu não sei dizer se Zaqueu já tinha conhecido Jesus, mas eu sei que Jesus, quando olha e vê Zaqueu lá, Jesus simplesmente fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou comer na sua casa, eu vou almoçar na sua casa com você. E ali Zaqueu desce muito alegre, prepara um banquete.
come com Jesus e no final ele fala, né? Eu vou dar metade, acho que é metade do que ele tinha de riqueza para os pobres e restituiria 4 vezes mais a cada um que ele roubou. E ali Jesus termina a história falando que hoje teve salvação naquela casa. Olha só, você vê ali o carinho de Jesus em olhar para Zaqueu, que era um no meio da multidão, e Jesus entendeu o entusiasmo de Zaqueu de ver Jesus. Oh meu Deus, é como você vai ver uma pessoa famosa, né? Aí você faz de tudo para ver ela, nem que seja de longe. Depois se você vê, você fala a vida inteira. Aí eu vi o ator tal passando na rua, já passei perto dele. Você acha que aquilo é uma medalha. Isso é o que Zaqueu estava sentindo no coração. Mas diferentemente do ator, da celebridade que não sabe dos seus pensamentos, não te conhece, não tem essa sensibilidade, Jesus, não sei como, ele teve a consciência do entusiasmo de Zaqueu, da sede de Zaqueu em conhecê-lo. Então Jesus manda ele descer e fala, eu vou comer na sua casa. Olha que presente que Jesus deu para Zaqueu. Que presente! Você vê um lado tão amoroso, tão generoso, tão... Jesus, o quanto que ele valorizou aquele homem. Quer dizer, aquele homem queria só ver ele. Aquilo para ele já tinha ganhado o dia. Se eu tivesse condição só de vê-lo de longe, eu ganhei meu dia. Aí Jesus simplesmente fala, eu vou comer na sua casa, na sua mesa. E vai. Você pode imaginar como que Zaqueu se sentiu no céu naquele dia? Zaqueu foi um dos homens que quando a gente chegar lá na eternidade, ele vai estar lá. Ele vai falar, gente, eu recebi o maior presente da minha vida. E eu fui contemplado entre todos os homens, porque eu tive o Messias comendo na mesa da minha casa. Foi na minha casa que ele comeu um dia. Ele me perdoou dos meus pecados, ele me ensinou, eu pude ouvir ele pertinho de mim, eu pude até cumprimentar a mãozinha dele, eu consegui. Quem sabe Zaqueu até abraçou Jesus. Então, você quando começa a ler esses textos, você começa a ver que coisa linda. Mas enquanto você está envolvido na história, percebendo essas coisas, o próprio Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele vai ministrando no teu coração. Ele vai ministrando, ministrando, ministrando. Ele vai te abençoando, ele vai te edificando, ele vai te libertando. Ele vai te libertando da opressão, da depressão, da tristeza, disso, daquilo, não sei do que, ele vai te tirando os vícios. E quando você assusta, você tem uma bola de neve, de bênçãos dentro do teu coração. E ali você começa a orar, e as suas orações, elas vão fluindo, porque você começa a lembrar as coisas que você leu, os exemplos, as situações. É como disse Davi, que ele guarda e louvava todas as veredas de Deus. Olha a história de Zaqueu. Você não vê só uma história. Uma pessoa ímpia vai ver só uma história. Jesus foi comer na casa do cara e basta. Mas você que é virgem de Cristo, uma igreja verdadeira, você vê o lado humano, o modo como Jesus valorizou a Zaqueu. Na sua emoção, na sua alegria, no seu entusiasmo. Jesus não só olhou para Zaqueu, Jesus não só cumprimentou a Zaqueu, Jesus o chamou pelo nome e ainda disse, eu vou comer na sua casa. Que presente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas se você começa a ler as Escrituras, você vê isso da Gênesis até Apocalipse. E você só vai entender a Bíblia se você ler a Bíblia e viver aquilo que você está lendo. E só o Espírito Santo pode te fazer viver a Bíblia. Não tem outra condição de eu falar mais nada. Então você vê a virgem prudente guardando óleo nas suas vasilhas. É por quê? Porque a vasilha da oração é a vasilha da leitura. A oração gera... A leitura da palavra de Deus gera a oração. Quer dizer, você escuta, ou você absorve a palavra. E você solta em forma de oração. E o Espírito Santo intercede com você e por você com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E você ainda é pego de surpresa nos seus dias de vida, quando você está empenhado com seus afazeres ali, trabalhando com as suas coisinhas, e de repente vem na sua cabeça um certo texto, uma certa reflexão, um certo entendimento, e você vai simplesmente, é como se a sua mente começasse do nada, várias vezes na sua vida, a trabalhar sozinha. E de repente você para e fala, meu Deus, que revelação que eu tive de Deus hoje.
Dá para você entender como é que Deus vai moldando o caráter do santo? Então, meu querido, minha querida, se você quer ir para o céu no arrebatamento, se você é novo convertido, luta espiritualmente, lâmpada para os meus pés e etc, etc, quer entender sobre isso? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Você vai estar cheio dela. Você vai estar numa situação em que você cairá naquele quadro: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já não vai mais se pegar pedindo às pessoas para orarem para você. É claro, a gente sempre pede, mas o foco é muito mais valioso, honroso, de um pedido de oração de uma pessoa que tem vida com Deus do que uma pessoa que não tem. Uma pessoa que não lê Bíblia, que não, por mais que ela escuta essa orientação, ela ignora e vai passando e só sabe: irmã, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não é tão precioso aos olhos de Deus daquele que lê e busca e vai. E aí fala: irmãos, orem por mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoa, para Deus a diferença não tem assim. Mas Deus vai ter mais prazer, presta atenção. Deus vai ter mais alegria, mais prazer em ouvir a oração daquele que busca Ele nas Escrituras e se dedica, ainda que não entende, mas vai batendo cabeça ali até que o Espírito Santo ensine. Então Deus vai ter mais prazer e mais vontade de te ouvir do que ouvir aquele que sabe que tem que ler a Bíblia, mas ignora. Ah, tem preguiça, não entendo, hoje eu não consigo, deixa pra lá, transgride a leitura. Aí vira para Deus: Deus, me ajuda, hoje eu pedi um emprego, eu estou em depressão, me ajuda. Mas às vezes você perdeu o emprego, Deus está com outro novinho para te dar, mas você, em vez de ver a providência de Deus, mas mais do que a providência do emprego, você vê a providência da graça de Deus na sua vida, pelo modo como Ele te ama e como Ele quer te ensinar. Deus quer te dar mais do que o emprego, Ele quer te dar sabedoria das coisas eternas. E você ignora isso porque você quer só o emprego? Deus, como que Ele te responde? Você perde uma coisa para Deus, mas Ele quer te dar outra. Você faz uma pergunta para Deus, mas Ele quer te dar uma resposta de uma outra coisa, mas aquilo que Ele quer te ensinar, você não tem interesse. Fica difícil, meu irmão. Fica difícil, minha irmã, para você encarar a vida se você não entende a Deus. Se você não encara a Deus. Você vai recebendo coisas na sua vida que, se você tem a orientação da palavra de Deus, você consegue ter uma ótica muito diversa. Você vê com maturidade a sua vida. Porque você tem nas tábuas do teu coração o Espírito Santo que está lá, trazendo à memória sempre aquilo que te dá esperança. Essa é a diferença das virgens prudentes. Nós já estamos no clamor da meia-noite. O grito já está sendo dado há muitos anos: eis o noivo, eis o noivo. Nós já estamos entrando no momento de trevas nessa terra. Você vê a maldade, a desigualdade, a injustiça e a perversidade por todos os lados e não tem esperança, não adianta. Um abismo está chamando outro abismo no mundo que jaz no maligno. No Brasil é o escândalo da política, é o escândalo da polícia, agora é o escândalo da carne, aí termina um escândalo, começa outro, porque é um abismo puxando outro abismo. Então não tem como, amado. O mundo chegou num ponto de irreversão, não tem como voltar atrás. As pessoas no mundo, elas não vão se arrepender em massa. Não vai vir um avivamento coletivo no Brasil, na Europa, não sei aonde, não tem mais. Nós estamos nas últimas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele está buscando a 100ª ovelha ao redor do mundo. Ele está só terminando de preparar o seu povo que Deus deu para Ele. E que Ele disse: de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Então não adianta colocar o coração na terra que você vive, orar pela nação. Porque a nação se sujou demais, a nação se contaminou demais. O pecado da nação na qual você está já chegou às narinas de Deus. As profecias estão já no seu momento de cumprimento. Nós já estamos na hora da meia-noite.
Só falta entrar para dentro das bodas. Então nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo com óleo, ajuntando óleo nas nossas vasilhas. Você, como eu, estava dormindo há um tempo atrás. Você era um crente ou uma pessoa do mundo normal, que achava que estava tudo bem, que era boa. De repente, você se despertou. E você sabe o dia que você se despertou, porque daquele dia até hoje você nunca mais conseguiu parar de buscar a Deus. Se você não lê a Bíblia, ou se você não ouve uma pregação, ou se você não louva, ou se não ora 2, 3 dias, você fica como alguém que está morrendo de angústia. Você fica desesperado. Você simplesmente hoje já não consegue mais ficar sem Deus. Porque você foi desperto. É o que está falando na parábola das 10 virgens. Nós dormíamos, todas nós dormívamos. Mas Deus nos acordou. E Ele disse para nós, não tem mais tempo para pecar. Levanta, prepara a tua lâmpada. Você vê as virgens nécias preparando a lâmpada, buscando sabedoria que não vem de Deus. E estão batendo na tecla da ignorância há anos. E muitos estão soltando porcaria por aí. E muitos estão entrando em lugares errados. E muitos estão buscando coisas erradas. E não tem o azeite, porque o Espírito Santo não está trabalhando, não está fluindo nessas pessoas, porque elas não estão o buscando de todo o coração. Elas não buscam a Deus de verdade. Então é só o povo que está lá na Universal? Não que eu estou taxando a Universal, mas estou taxando sim. Porque lá é só expulsar demônio e pedir dinheiro do povo. Campanha, aquela campanha que eles fazem lá todo dia. Todo mundo que vem da Universal fala que lá é só pedir dinheiro. Pouco é falado de Deus ali dentro. Aí você acha que ali dentro você está buscando óleo? Você está preocupado em cumprir com a campanha. Você está preocupado em fazer a campanha. Presta atenção. Mas às vezes você não está em igreja nenhuma, mas você está batendo de frente com a palavra de Deus. Trazendo doutrinas do homem. Ensinando coisa errada. Outro dia eu vi um ensinando que a Santa Ceia é a hora que você come qualquer coisa. Eu vi um ensinando isso aí. Ele falando, olha, Santa Ceia não é o pão e o vinho, não, minha irmã. Se você vai almoçar um belo frango, você dá graças a Deus e lembra que aquilo ali é sacrifício de Jesus na cruz. Então você dá graças a Deus e participou da Santa Ceia. Você pode fazer a Santa Ceia na sua casa de manhã, de tarde e de noite. Peraí, mas se a Bíblia fala que era o pão e o vinho, que Jesus parte, distribui, quando ele parte o pão, ele literalmente fala, esse é o meu corpo. Ele é o pão, porque ele é o trigo. Ele declarou, a semente, para dar fruto, primeiro ela tem que cair na terra e morrer. E a Bíblia fala o tempo todo do trigo, do joio, do trigo, do joio. O pão é feito do trigo. A Bíblia fala do pão sem fermento, o pão dos fariseus. Então, o pão é um símbolo do corpo de Cristo. Por que eu vou pegar um frango assado e vou falar que ele é o símbolo do corpo de Cristo? Porque Deus abençoou tudo? O vinho é o símbolo do sangue derramado na cruz. E ele foi derramado na cruz e nós bebemos desse sangue. Porque os sacerdotes no Velho Testamento, eles sacrificavam os animais. Não sei dizer se eles bebiam sangue daqueles animais. Realmente não sei. Mas sei que eles aspergiam o sangue no altar. Aspergir quer dizer, eles derramavam aquele sangue no altar para oferecer a Deus. Então como é que eu vou falar que o Guaraná, que a Coca-Cola significa o sangue de Jesus? Mas foi o que o moço estava ensinando aí. Você acha que isso é uma virgem prudente? A Bíblia fala prudente e nécia. Não fala um outro adjetivo, fala prudente. O que é ser prudente? A pessoa prudente, ela tem atenção no que ela faz. Ela é minuciosa na coisa, ela é correta. Ela não diz besteira e abobrinha e baboeira. Ela diz coisa coerente e correta. A Santa Ceia é pão e vinho. Não é o frango com a Coca-Cola. Mas o moço pregou isso. E tem consciência que está certo. Você vai discutir com um cara desse? Às vezes ele fala 10 coisas maravilhosas, mas fala uma grande besteira. A Bíblia fala nécia, louca. É gente pregando heresia, gente pregando ensinamento errado. Faltando do respeito com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, eu aqui hoje não estou para falar da parábola das 10 virgens exatamente como eu sempre falei.
mas é para que ela sirva de alerta para você. Eu concluo esse vídeo de 1h50 até agora, mas eu concluo ele te falando, leia de novo o Salmo 119, leia todo o Salmo 119, leia todo o livro de 1ª e 2ª Coríntios, instrução para a sua vida, se você é novo convertido, principalmente. É claro que talvez você vai ler alguma coisa ali que você vai querer seguir ao pé da letra, mas se o Espírito Santo trouxer paz no seu coração, o faça. Busque no Senhor. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. Não é a Ana Paula que pode ensinar ninguém, não é a pessoa A, B ou C, não tem jeito. A gente tem que ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem te ensina, é Ele quem te capacita, é Ele quem te dá a graça. E aqui eu concluo lendo um último versículo que eu falei que eu leria no final da pregação, 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. O desígnio e o efeito das aflições, porque todos nós vivemos aflições. Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando ele fala desse corromper do homem exterior, ele fala dos problemas e das aflições da vida. Não é que você é santo, vai lá e se prostitui, rebentou com seu corpo e acha que vai para o céu. Não. Esse corromper aqui são as aflições do dia. São aqueles que morrem em Cristo, são aqueles que são perseguidos, oprimidos, são pessoas que vivem uma vida de muita luta, muita dificuldade. O apóstolo Paulo fala para a gente não se desanimar, mas pelo contrário, ele fala que tudo isso vai ser produzido em nós para peso eterno de glória, acima de toda comparação. Meus irmãos, a gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter fé, e essas coisas a gente só consegue ter se a gente ler a palavra de Deus. Então eu concluo esse vídeo de 2 horas. Eu concluo esse vídeo dizendo para você, a partir de hoje, ler a Bíblia. Amém? E assim você vai estar pronto. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso e poderoso, possa te abençoar. No santo, poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.